normalmente eu coloco nome de livro, ou os evangelistas, ou o Espírito, que a gente está trabalhando naquele momento, ou o autor do livro. Então, no final, a gente passa toda a bibliografia. Justamente porque é necessário que dentro das reuniões espíritas fale exclusivamente o que a doutrina diz. Então, muitas vezes eu sou psicóloga, tem outro médico, tem um enfermeiro, então vem com determinados conceitos que às vezes não bate com o que a doutrina fala. Então, normalmente, eu tenho esse cuidado. Eu vou falando e vou indicando a fonte. Então, se a pessoa tiver algum interesse, a pessoa vai procurar o livro e vai ver mais a fundo. Então, nós vamos começar com o nosso Bezerra de Menezes, e o livro é Recado do Coração. Então, vamos ver o que Bezerra de Menezes vai falar no geral, ou seja, não especificamente o que é o câncer, mas ele vai nos alertar o que vem a ser uma doença. Então, ele coloca lá: toda doença tem origem nas imperfeições. Então, só de pronto, a gente já tem uma ideia que todos nós podemos estar doentes, embora muitas vezes não manifestamos, porque ainda somos espíritos imperfeitos. Então, a possibilidade de se ter uma doença é muito grande, porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Consequentemente, nós temos dúvidas, nós temos os nossos apertos, nós temos as nossas ansiedades, e isso tudo é resultado de quê? De um espírito ainda imperfeito. Então, ele coloca bem: origem nas imperfeições do espírito que reflete sobre as células. Nós temos este material aqui que a gente vai estar trabalhando neste mundo chamado Terra. Então, a minha ferramenta principal é este corpo, que dentro da mediunidade a gente chama de vaso. Então, aqui vai refletir o que está no espírito. Então, nada é de fora para dentro, sempre de dentro para fora. A matéria, ela revela o que está no íntimo, o que está no espírito. Então, olha como que a gente explica fácil as doenças. Então, a gente vê: corpo físico reflete o que está dentro do espírito. Ou seja, é impossível um espírito desequilibrado, não estando numa vibração boa, estar são. É impossível. Podemos ter um atraso nessa verificação desse desequilíbrio na matéria, mas o espírito vai dar um jeitinho de apresentar no que a gente chama corpo. Então, olha, qualquer desequilíbrio é fator para surgir as doenças. Então, é um alerta para nós, né? Pessoa estressada, pessoa impaciente, pessoa nervosa, pessoa que tem pavio curto, que é candidato a quê? Doenças, cada vez mais. Ah, aquele que é tranquilo, aquele que é sereno, está imune? Não, não está imune. Mas a possibilidade de se desenvolver o que nós chamamos de doença é maior naquele que tem o estupim curto, naquele totalmente estressado. Porque nós, dentro da doutrina, nós entendemos
O que é doença? É todo desequilíbrio mental, corporal, físico, social. Todas as vezes que nós manifestamos esse desequilíbrio, estamos manifestando doença em alto ou menor intensidade. Então, nós viemos equilibrado. Quando a gente sai desse equilíbrio, a gente sai do que é a lei natural. A gente está fora do padrão da lei natural. E tudo que é fora do padrão tem um peso maior, porque não pertence à natureza, ao universo. Então, Bezerra, ele vai sempre nos falar: cuidado com a mente, cuidado com o que está sendo gerado nessa parte aqui que a gente tem quando a gente está encarnado, porque isso está emanando as vibrações para este vaso em todas as direções, indo e vindo constantemente. Olha que interessante. Lá no livro, o Ser Consciente fala, olha lá, contamina primeiro essa parte maior, é o nosso cérebro, e daí vai se gerando os desequilíbrios pequenos, vai chegar em algum órgão. Qual órgão? Aquele que está mais debilitado. Todas as vezes que a nossa carga energética é maior do que a nossa harmonia, a gente paga um preço. Em algum lugar, essa sobrecarga vai estar acumulada. Acumulando, mais cedo ou mais tarde, nós chamamos de doença. Até aqui está tranquilo? Está tranquilo aí atrás? Tá bom. Então vamos ver. Agora a gente vai para outros livros. Então vamos ver. Divaldo Franco responde no volume 2 e Vozes do Grande Além. Então é uma pergunta que é pertinente, que todos nós fazemos. Olha lá, todos os tipos de câncer são adquiridos ou existem casos de origem no passado. Nós sabemos que nós somos espíritos eternos, que nós viemos já várias vezes reencarnando, voltando ao mundo espiritual, voltando para a matéria, indo e voltando. Então, neste percurso, será que tem influência hoje? Oi? Ninguém sabe? Só uma que falou que sim? Vamos imaginar que nós somos espíritos eternos e que provavelmente esta minha existência aqui, como Rosária, não foi a primeira e nem será a última. Então, tudo que o espírito já passou é o que? É a sua herança. É a sua identidade. É o que faz diferente do João, do Manuel. É aquela história do Espírito. Então, essa pergunta vai ter duas respostas. Sim, o passado, né, são as expiações. No passado, nós fizemos várias coisas que macularam, ou que degeneraram, ou que desequilibraram o nosso corpo nas outras existências. Lei de causa e efeito. Por isso, ainda somos espíritos imperfeitos. E hoje? Será que hoje a gente está contribuindo para uma provável doença chamada câncer? A doutrina fala, hoje, através do desenvolvimento dos vícios, tanto carnais, né, ou materiais, como as pessoas gostam, e morais,
influenciam diretamente nós termos qualquer doença. Mas como a gente está falando hoje especificamente do câncer, nós colocamos uma palavra grande aqui para chamar a atenção. Então, aquele papo que a gente ouve, né? Eu como isso, e não faz mal nenhum. Meu avô, minha avó, eu cresci comendo isso, não faz mal nenhum. Não existe dentro da doutrina. Nós sabemos que todas as vezes que a gente sobrecarrega este vaso, através de pensamento, através de atitudes, através do nosso alimento que é necessário nessa existência, a gente está fazendo uma causa que terá efeitos, tanto agora quanto em outras reencarnações. Então, o câncer ele não vem especificamente só pelo passado. Ele também tem muita interferência no procedimento da pessoa no hoje. Eu posso vir, como a doutrina explica, com uma probabilidade de desenvolver câncer nessa existência. Eu fiz várias coisas no passado, lesionei o meu perispírito, então eu venho com a probabilidade. Se, além da probabilidade, eu ainda acumulo vícios, eu tenho uma possibilidade de ainda nessa existência ter essa doença que nós chamamos câncer. Se não tiver nenhum desenvolvimento do vício, pode acontecer que surja? Pode acontecer que surja, dependendo da extensão do que você fez lá atrás. Então, é sempre um conjunto. Não é tem, não. É sempre colocado dentro do mérito do que aquele espírito vem fazer aqui, quais são as suas probabilidades nessa existência. Mas a doutrina explica, tudo tem uma interferência, tanto do passado quanto do presente. O passado não precisa ser aquele passado lá das outras encarnações. Pode ser um passado, eu tenho 63, pode ser um passado de 20 anos, quando eu tinha 20 anos. Então a doutrina, ela generaliza, ela nos dá essa responsabilidade. Uma vez criado o espírito, tudo que o espírito faz consta na sua ficha espiritual, de bom e de mal. Nós estamos para reajustar, para tirar as coisas não muito legais, não muito boas que nós fizemos, para transformar em bem. Mas até a gente conseguir transformar tudo de errado em bem, a gente ainda tem as consequências de uma ação, de uma invigilância que tivemos em alguma época da nossa existência eterna. Então vamos ver lá no nosso livro, o livro da esperança, ele vai falar, a vida é uma sequência de existência. Então eu não sou a Rosário, eu estou Rosário hoje. Eu tenho uma série de existências que eu já tive corpórea. Isso a doutrina nos explica fácil. Mas ela coloca, nada mais justo e correto que muitos danos e benefícios adquiridos numa existência possam refletir na próxima encarnação. Então, por isso, é sempre um alerta da doutrina. Cuide de você, cuide da sua forma de pensar, cuide do seu bem-estar, cuide da sua vida espiritual, porque cuidando você vai estar amenizando as causas passadas e adquirindo méritos nesta existência para não ter esses desequilíbrios, esses
esses imprevistos na nossa vida, causando dor e sofrimento. Então, por isso que nós temos que estar vigilante. Vigilante em todos os aspectos. Por isso, o espírita, ele sempre vai ter esse alerta. Cuidado, a responsabilidade é a sua. Nós estamos numa sociedade, mas quem é o dono da nossa vida somos nós. Direcionados por Deus. Deus é o nosso Pai. Ele nos faz uma criatura constantemente direcionada para o bem. Nós é que saímos do projeto do Criador. Então, nós temos uma outra informação com o André Luiz, lá no livro Evolução em Dois Mundos. Então, ele vai explicar exatamente o que nós estamos falando em outra perspectiva. Olha como que ele vai falar. A violência e a crueldade desferido contra os demais e a si mesmo. Então, ele já pega um outro viés. Ele vai falar, todas as atitudes do desamor, não interessa quando você fez. É uma violência para você como criatura. Você sai da lei do amor. A lei do amor é a nossa energia universal. Nós viemos pelo amor. Nós somos frutos do amor. Então, todas as vezes que nós nos agredimos com vícios, com atitudes, com ações, com desequilíbrio, é claro que a lei de ação-reação vai tentar nos alertar e corrigir para que a gente saia da lei do desamor, para que a gente não continue neste caminho que não é o melhor para nós. Então, é imediato a lei de causa e efeito, ou a lei de ação e reação. Então, vai falar, quando a gente desfere essas violências, quando a gente é cruel conosco mesmo, né? Não é castigo, não é Deus que faz isso, somos nós que escolhemos fora da proporção da igualdade e da fraternidade. Nós esgarçamos energeticamente o nosso perispírito, ou seja, a gente faz um esforço enorme para que aquelas ações, aquilo que não está de acordo com o nosso fluido vital, passe a fazer parte. E esse esgarçamento é o que ele vai nos falar. Olha lá, energia densa e energia densificada. Tudo que eu faço aqui, continua aqui, tudo que está aqui, vai passar para cá. Essa reação vai ter uma consequência, que é o que a gente chama tumor maligno, que é igual o câncer. Então, ele explica neste propósito. Todas as energias densas, elas estão acumuladas em nós. Elas só vão sair quando a gente se propuser a voltar para o lado que deverá ser o lado da vibração dentro do parâmetro do universo, ou seja, dentro da lei do Criador. E eles falam, em última análise, qualquer esgarçamento, qualquer consequência que gera o câncer, para o mundo espiritual é um trauma. Ou seja, sai da forma, sai do propósito divino. Então, com essa atitude, nós temos, né, o que a gente chama de câncer, que pode ser em qualquer dos espaços dentro deste vaso. Até aqui tá dando para entender? Tá? Então, vamos lá. Então, vamos ver o que Joana de Anjos vai falar lá no livro Receita da Paz. Ela vai nos mostrar
uma outra visão para que a gente entenda o câncer. É bom a gente colocar vários pontos de vista, porque muitas vezes a gente não entende um espírito e aí a gente vai entender outro. A gente entende e acrescenta com o outro, para que a gente saia sabendo do tema, para que qualquer pessoa que nos pergunte, vamos explicar segundo a doutrina. Segundo a ciência, qualquer YouTube tem. Então não tem necessidade de repetir aquilo. Nós temos necessidade de divulgar a nossa doutrina para haver mais consolo, para haver mais dinâmica, para entender que o meu Pai é justo. Não existe nada que não saia dentro de uma utilidade. Então, a lei de causa e efeito, ela é útil para o nosso crescimento. Ah, mas eu não acho que é assim. Poder achar, você pode, mas vai continuar sendo assim. A lei de causa e efeito, ela não muda porque a gente não gosta, porque a gente não concorda. A lei de causa e efeito, ela é equilibrando todas as energias do universo. Então, Joana de Ângeles, ela vai dar uma outra versão. Talvez essa versão aqui seja mais fácil a gente entender a nossa responsabilidade quando a gente fica doente. Porque é muito fácil a gente falar, ah, fiquei doente porque o clima mudou. Ah, porque eu comi uma comida lá no fulano de tal que não estava muito boa. Só que para nós espíritas não tem essa desculpa. Para nós espíritas sempre vai ter escolha. O tempo mudou, não se agasalhou, tem consequência. Foi comer no lugar, você viu que o lugar não tem uma higiene, comeu de propósito, tem consequência. Então, dentro da doutrina, a gente sempre vai voltar a responsabilidade para cada indivíduo, enquanto encarnado. E, enquanto desencarnado, nós vamos colocar sempre nome espírito. Então, Joana de Ângeles, ela vai ser mais fácil da gente identificar aonde está a nossa atitude de desarmonia, a nossa atitude de egoísmo, a nossa atitude de não gostar de nós mesmos. Porque tudo que eu tenho, cabelo, pele, altura, largura, eu trabalhei por isso. Não existe corpo inútil. Existe corpo com uma função neste mundo. Este mundo eu tenho este vaso que é a melhor ferramenta para que eu cresça e quando retornar ao mundo espiritual eu estarei mais forte ou menos forte de acordo com o meu trabalho. Então, Joana de Ângeles, ela é mais singela, ela é mais fácil às vezes. Vamos ver a nossa responsabilidade. Então, ela coloca os fatores que causam esse desequilíbrio, que eu já falei aí, dos fluxos de energia do amor são. Então, os desequilíbrios sempre vão ser contrários à lei do amor, que eu já falei também. E ela coloca, olha lá, que coisa fácil a gente entender. Mau humor, rancor, angústia, tristeza e ódio. Esse é a receita do bolo para se ter câncer. Nós estamos falando hoje só dentro deste tema. Então não é fácil a gente ter um câncer, porque todos nós, em algum tempo, em algum momento da nossa existência, a gente passa por esses 5 ingredientes aqui. E muitas vezes a gente ainda está
com esses 5 ingredientes no nosso dia a dia. E aí a gente não quer ter desequilíbrio, a gente não quer ter doença, a gente não quer ter a lei de causa e efeito perto de nós. Mas a gente está com a receita do bolo praticando. Se não está fazendo, está pensando. Se não está pensando, está sentindo. Nós temos essa facilidade no nosso dia a dia de cambiar, ou seja, de trocar, de estar ora no mau humor, ora na angústia, ora na tristeza, ou até mesmo em vários destes itens ao mesmo tempo. Então, aqui, mais uma vez, a doutrina vai nos alertar. Ah lá, é necessário mau humor para o espírito? Não. Porque o espírito sabe que ele fez. Muitas vezes a Rosária, o espírito encarnado, que se chama Rosária, às vezes pode dar um tomé. Não querer perceber que aquele mau humor tem o seu dedinho lá. Mas o espírito sabe. Da mesma maneira, qualquer item desse. Eu preciso manter isso na minha vida? Não. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem alguma coisa que não está de acordo com o que a pessoa quer. Todo mundo tem projetos que às vezes são totalmente fora da realidade. Isso é normal. Nós estamos num planeta ainda de altos e baixos, por isso é provas e expiações. Mas nós devemos deixar essas condições não tão favoráveis nos guiar 24 horas por dia? Não. Principalmente nós que somos espíritas. Porque querendo ou não, espírita tem que entender de lei de causa e efeito. Espírita não está aqui naquela mesma vibe lá de fora. Ah, foi a sociedade, ah, foi o governo, ah, foi minha família. Espírita já entendeu que as minhas atitudes geram consequências. Mais cedo ou mais tarde eu vou ter que reajustar, se eu não fiz da melhor maneira possível. Mas eu estou numa doutrina que me dá a condição de eu seguir, de ultrapassar. Porque Jesus falou para cada um de nós: vá e não peques mais. Jesus em momento algum falou que a nossa cota era 50 vezes de erro, 10 vezes de mentira, 4 vezes de roubar. Não falou isso. Ele falou: já que pecou, já que errou, já que saiu da lei do amor, retorne e não cometa o mesmo erro mais vezes. Nos dando a possibilidade de nos transformar a partir de quê? Da nossa vontade, da nossa ação, da nossa responsabilidade. Então, quando ela coloca esses 5 aqui, muitas vezes as pessoas, quando tem esse diagnóstico, é claro que ninguém aqui está falando que receber um diagnóstico de câncer, a pessoa vai sair fazendo oba-oba. Não é assim. Mas nós entendemos que quando a gente recebe um diagnóstico de qualquer doença, nós temos o nosso baque, nós temos o primeiro momento que a gente fica assustado, mas quem tem o evangelho e já está praticando o evangelho tem forças para superar qualquer dificuldade. Não vai ser rápido, não vai ser mais tarde, não vai ser depois, vai ser no tempo que eu abraçar o evangelho e tirar do evangelho a minha força. É isso que a gente prega dentro da doutrina. Então vamos ver, isso aqui é bem falado, mau humor, rancor, angústia, tristeza e ódio, tudo que
produz. A gente não vai ficar muito nesse coisa porque a gente não tem tempo. Então vamos ver, através de Joana de Anjos, as reações quando surge a doença. Como eu falei, ninguém vai sair no oba-oba falando, eu fui, entre aspas, premiado com câncer. Nós vamos ter 3 atitudes. Isso aí é normal. Joana de Anjos nos alerta. É normal, é esperado. Por ainda termos essa matéria, a gente ainda estar muito apegado a essa matéria. Então, nós temos reações que são aceitas até certo ponto. Então, primeira ação, rejeitar. A gente não quer esse prognóstico. A gente não quer entender que aquilo que a gente fez agora se tornou concreto. É o câncer no estômago, é o câncer no intestino, é o câncer na pele, é o câncer na medula. Agora se tornou concreto, não é uma possibilidade. Agora já tem próximo, está dentro de você e você está percebendo que tem algo errado. A segunda atitude, revoltar. Normalmente a pessoa tem um ciclo de revolta, mas dentro da doutrina nós falamos, né? A revolta, ela aumenta o tempo do sofrimento. Revolta é não aceitar definitivamente. Você pode até estar em estado de choque, é normal. Mas aquela revolta de quebrar tudo não é aceita. Por quê? Nós temos o terceiro momento, que este momento é o momento que o espírita vai ter para realmente dar o testemunho da sua fé. Então, nesse terceiro momento é aceitar com resignação. Quem fez essa causa? Quem fez esse desequilíbrio? Fui eu. Mas a partir de agora eu vou ter que seguir da melhor maneira possível. Isso é resignar, aceitar sem atropelar as circunstâncias. E ela ainda coloca lá, com determinação e fé para vencer o câncer. Como a gente não acredita que veio de fora, a gente sabe que veio de dentro. Se veio de dentro, a minha força tem realmente uma dimensão muito grande dentro do processo da doença. Hoje, que nós estamos estudando o câncer. Então, nós vamos ver as consequências dessas 3 atitudes, para a gente perceber a responsabilidade daquele que se diz espírita. Pode acontecer conosco, ou pode acontecer com a família, ou pode acontecer com um conhecido, ou pode acontecer até com desconhecido, e a gente ter base suficiente para ajudar da melhor maneira possível. Não é simplesmente falar, a gente vai estar junto, esse junto ser só da boca para fora. Então, Joana de Anjos coloca, as consequências dessas 3 atitudes são bem diferenciadas. E aí a gente vai ver o poder, como que a doutrina ela é esclarecedora, como que a doutrina nos faz entender que em momento algum estamos desamparados, em momento algum estamos sozinhos. Então ela vai explicar, quando a gente rejeita, dificulta entender a mensagem que se reveste, ou seja, todo desequilíbrio, toda doença está nos falando algo. É a maneira que o corpo encontrou de comunicar para essa Rosária que está em processo de encarnação. Então, a gente não entende. Então, coloca lá, trabalhando ampliação e complicação da doença e seus efeitos psíquicos e físicos. Quando a gente não entende isso, não lembra da lei de causa e efeito, a gente se tortura, a gente se culpa, a gente se revolta,
A gente não quer saber de nada. A gente acha que a gente tem o que no outro deveria ser no outro. Por que o outro não tem e eu tenho? Então, muitas vezes a gente ainda até coloca para o outro algo que a gente está passando por nossa imprudência. A segunda, revolta, destrói as reservas de equilíbrio e força. Nós entendemos dentro da doutrina que nós viemos com uma carga energética para esta existência, que nós chamamos o nosso fluido cósmico universal para esta existência e já planejando todos esses reajustes incluídos. Então, nós temos uma capacidade. Ninguém veio para ter um câncer e ficar no desamparo. Então, nós temos este efeito divino dentro de nós. Então, o que ela coloca lá? Essa reserva aumentando a carga de aflição, desequilibrando as células e as estruturas vibracionais. Quando a gente não acredita nessa carga interna, a gente bagunça tudo, tanto o corpo material quanto o corpo espiritual. A gente sobrecarrega o nosso perispírito, consequentemente vai carregar ainda mais essa matéria que já está com essa imperfeição gritando. Mas nós temos a terceira atitude, a aceitação, que Joana de Anjos vai nos explicar. É a melhor conduta que favorecerá a mudança da vibração mental doentia, favorecendo a sintonização com as energias divinas. Quando a gente aceita essa prova, essa expiação, com mais tranquilidade, com mais calma, com mais entendimento, a possibilidade da gente se reajustar mais rápido é maior. Vamos ver o que ela coloca para finalizar. Dependendo da nossa reação diante da dor, que pode ser resignação, revolta ou aceitação, que a gente falou, estaremos ou não nos redimindo definitivamente dos erros cometidos e nos habilitando para o futuro luminoso. Então, quando a gente aceita, a gente encara, a gente parte para fazer o que tiver que fazer para a gente melhorar ou até mesmo ter uma volta ao equilíbrio, a gente vai estar realmente crescendo em momento evolutivo. E aí nós temos Emmanuel fala, não é simplesmente o fato de sofrer que trará o resgate e a quitação, mas a maneira que estamos sofrendo. Estamos chorando, estamos desesperados, estamos revoltados, nós não estamos crescendo. Nós estamos só aumentando o nosso tempo de dor. É claro que depois de uma quimioterapia, depois de um tratamento, as pessoas ficam debilitadas, ficam mais sensíveis, tem enjoo, tem dor de cabeça, tem toda uma série física que a gente sabe, que fica mais triste, mais caladinho. Mas isso não quer dizer que tenha que virar aquela pessoa assim, intransigente, aquela pessoa que acha que só acontece com ela, o pior câncer é com ela. A gente não pode ter essa atitude. Vamos ver o que vai falar ainda, Emmanuel. Se as enfermidades são de origem espiritual, é justa a aplicação de medicamentos humanos, a cirurgia e outros meios de cura? Então, nesse livro, ele vai esclarecer. Porque muitas pessoas, erroneamente, como é causa espiritual, então eu não preciso ir no médico, eu não preciso fazer tratamento, eu vou ficar aguardando a lei de causa e efeito. Não é assim, não.
Em momento algum, em casa espírita séria, né, nós temos, como em todos os nichos da sociedade, a gente tem casas sérias e casas que às vezes não levam tão bem a doutrina a sério. Todas as casas que têm o evangelho como prioridade, elas nunca vão falar, abandone o tratamento. Nunca vai falar isso não. Isso não tem dentro da doutrina. Nós sabemos, segundo Emmanuel, a matéria é tratada pelos médicos da matéria. O espírito é tratado pelos médicos espirituais. Mas precisamos um do outro. Enquanto temos uma matéria, precisamos cuidar dessa matéria. Apesar de sermos espíritos. Mas por enquanto eu preciso dessa para me elevar espiritualmente. Então quando a gente tem essa pergunta, vai falar lá, Emmanuel vai falar, é muito importante combater as moléstias do corpo, mas ninguém conseguirá eliminar efeitos quando as causas permanecem. Vamos ficar só nesse pedacinho. Aí a gente tem aqueles casos que, eu fui lá no médico, o médico fez todo o tratamento, eu fiz cirurgia, estou curado. Daqui 1 ano, 2 anos, volta o câncer de novo. Aí faz outra operação, outro tratamento, daqui a 4, 5 anos, volta de novo. O que Emmanuel está nos informando? A causa é interna. Os comportamentos errados ainda se mantiveram, porque se voltou a mesma doença. Não importa o tempo que ela voltou, se foi 1 ano depois, 2 anos, se ela voltou é porque a pessoa ainda não aprendeu aquela lição. Aquela pessoa ainda não entendeu o que ela tem que fazer para se modificar. Então nós temos auxílio da espiritualidade? Temos. Nós temos auxílio de médicos da terra? Temos, mas depende de nós a eficácia, tanto do tratamento espiritual quanto do tratamento material. Mas depende da nossa boa vontade. E aí ele coloca, usa os remédios humanos toda a vida, inclina-te para Jesus e renova-te espiritualmente nas lições do seu amor. Então nós temos que utilizar a medicina terrena? Temos, mas nós temos que saber que a nossa prioridade é nos modificar, é nos aperfeiçoar, é evolução. Então é isso que Emmanuel nos fala. E aí ele ainda fala, a doença, quando não seja advertência das células queixosas do tirânico Senhor que as domina, é uma mensageira amiga convidando a meditações necessárias. Então, dentro da doutrina, a gente sempre vai entender. Doença é uma maneira de se entender algo que não está bem. É sempre a mensagem para a gente rever os nossos passos. Nunca é à toa, nunca é errado, nunca é na hora que não devia, é sempre no momento certo. Podemos ser imunes ao câncer? Vamos ver como é que a espiritualidade fala. Lá no livro Evolução em 2 Mundos, André Luiz vai falar, a mente rege a formação de anticorpos no organismo. Então nós fomos criados sãos. Nós somos criados dentro da harmonia. Por imprudência nossa, por invigilância nossa, nós colocamos pedrinhas no meio do caminho. Por isso, esse desequilíbrio ele é constante. Mas, segundo ele, nosso controle está aqui. Por isso a doutrina fala tanto, alerta tanto, cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com o que você gera, cuidado com o que você fala. Tudo que você fala vem do coração. Eu não tenho uma saúde boa, então daqui a pouco você não vai ter mesmo, não.
Ah, eu não tenho uma visão boa. Daqui a pouco você vai ter uma visão pior. É força, é vibração. Nós temos que entender que tudo é energia. Por enquanto a gente ainda não entende que energia é tudo. A gente acha que energia é só ali, apagou a luz. Mas isso, nós somos energias condensadas. Mas ainda a gente chega lá a entender essa diferença. O paciente melhorando a atitude mental aumentará a imunidade da doença. Isso já está sendo comprovado até na medicina. Quanto mais a pessoa é otimista, quanto mais a pessoa encara os procedimentos médicos, os procedimentos espirituais, quanto mais ela participa do processo, mais ela tem chance de sair daquele ciclo de doença. Mais rápido, mais efetivo tem. E aí nós temos uma pergunta que quase todo mundo faz, principalmente quando sabe que a gente é espírito. Por que as pessoas adoecem, às vezes, de uma forma tão agressiva, podendo levá-las ao desencarne? A doutrina, ela não tem a bolinha de cristal de falar, entra na doutrina, fica aqui, pegue tudo isso aqui que você vai se transformar na melhor pessoa de uma hora para outra. Não é assim, não. Nós sabemos que é um processo longo e demorado. Nós ainda temos muitas ideias errôneas, muitos preconceitos, muitas religiões arcaicas ainda estão na nossa memória espiritual, nos interferindo de estar em um estado maior. Então, nós vamos colocar, lá, a pessoa não morre da doença. A doutrina é bem clara quando fala isso. Mas curou-se em função dela. Por quê? A enfermidade é uma cura para o espírito. Bate com o que eu falei lá atrás. O espírito está doente e manifesta no externo, no vaso, no corpo. Mas é o espírito que está doente. Quando eu falo, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou falando, meu espírito não está bom. Meu espírito está desequilibrado. Mas aí eu ouço a voz da sociedade e eu coloco, é uma dor de cabeça, é um enjoo, é uma azia, coloco nomes da sociedade. Mas tudo isso significa que o espírito não está equilibrado. O câncer é uma limpeza do espírito dos seguintes elementos. Então, olha como que a gente vai ter uma carapuça agora, cada vez mais apertadinha. Olha lá, limpeza do espírito. Quem de nós não tem isso aqui? Quem de nós? Então, precisamos de ter essa limpeza? Precisamos. Esses desequilíbrios vão ocorrer porque nós estamos mantendo comportamentos inferiores. Nós estamos mantendo comportamentos de bebês, de crianças. Enquanto estivermos neste lado aqui, teremos a probabilidade de sermos doentes. Por isso Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ou seja, para todos nós. Independente de acreditar ou não. Somos doentes espiritualmente. Estamos trabalhando para cada vez mais nos tornarmos melhores, mais efetivos, para chegar algum dia a sermos espíritos puros. O que aprendemos com o câncer? Então agora tem a lição final da doutrina. Então a gente divide em etapas. Como eu falei lá no início, tudo tem uma utilidade, tudo tem uma finalidade, tudo tem um tempo, tudo tem um porquê. A doutrina explica tudo. Quem acha que a doutrina não tem explicação é porque não estuda. Todos os temas são colocados dentro da doutrina. As biografias são amplas. Então a gente vai dividir para facilitar o nosso entendimento. O que nós vamos aprender enquanto espíritos? Olha lá.
o aspecto espiritual, aprendemos que o câncer promove a cura do espírito de acordo com seu mérito. Deixando claro que muitas vezes nós podemos passar por etapas de câncer e não será nessa existência que eu vou ter um equilíbrio total para harmonizar o que eu chamo hoje de rosário. Pode ser que tenha que vir outras vezes. Mas não diminui a nossa responsabilidade de nos esforçarmos para melhorar. Mérito, alguns podem, ainda nessa existência, recapitular suas atitudes e sim, voltar ao equilíbrio. Mas isso vai ser todos? Não vai ser não. Vai ser daquele que trabalhar com persistência, com resiliência. E a gente sabe que nós gostamos de morosidade. Deixa para amanhã eu faço. Semana que vem eu faço. A gente ainda tem este mal dentro do planeta Terra. E a família? O que a família vai aprender com uma pessoa no seio da família que está com câncer? Aquele está. Mas será que a lição é para a família? Nós, na doutrina, a gente considera o ambiente desequilibrado. A gente não considera, fulano é que está com câncer. Não, a família está com câncer. Um dos elementos está apresentando, naquele momento, aquele desequilíbrio mais visível. Mas é a família que está em desequilíbrio. Para mostrar a responsabilidade de se viver em sociedade. Por isso nós temos a nossa lei de sociedade. Nós viemos sozinhos, mas estamos sempre em comunidade. Nunca estamos sós. O Livro dos Espíritos fala isso. Não existe a possibilidade em lugar nenhum de estarmos sozinhos. Estamos sempre acompanhados de encarnados e desencarnados. Então, a família, olha lá, é um resgate, uma necessidade de aprendizado para a família como um todo. Então, às vezes, eu sou a mãe daquela criança que tem câncer nessa existência. Eu, às vezes, não preciso passar na matéria, na pele, esse fator câncer, mas eu preciso aprender. Então, eu vou ter a lição de algum membro me ensinando. Claro, em dosagens diferentes. Quem está aprendendo na matéria, está sentindo aquele câncer na matéria, tem um tipo de aprendizado diferente daquele que está participando só no coletivo. Então, isso é bem claro. Mas qualquer doença, independente de ser câncer ou não, é sempre o aprendizado no todo. Mas é só a família que aprende? Olha lá como é que a doutrina vai falar. Equipe médica e os amigos. Será que eles também vão usufruir de alguma coisa que o câncer traz? Olha como que a gente explica. Todos aqueles envolvidos, amigos, conhecidos, equipe médica ou outros indivíduos, eles precisam também aprender algo. Então, nunca uma lição será apenas individual. Sempre será com ramificações para encarnados e desencarnados. Porque a gente tem os nossos amigos que desencarnaram, os nossos amigos que a gente nem sabe que tem no mundo espiritual, também está aprendendo a lição que aquele desequilíbrio está. Então, todo mundo tem essa lição coletiva para aprender algo. E aí a gente vê, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados.
como a doutrina é só evangelho, a gente sempre fala alguma coisa direcionado às bem-aventuranças. Bem-aventuranças são as lições que nós temos que decorar e praticar com muita assiduidade. Então, todos serão consolados, apesar de serem perfeitos, apesar de estar passando por um procedimento, um processo difícil, nós teremos o consolo de acordo com a nossa busca. Não vem de bobeira, não. Eu vou esperar ajuda. Não vai acontecer isso, não. Nós temos que ser ativos. E a gente fecha com essa observação. Que vejamos o câncer como uma forma de reequilíbrio espiritual. Reequilíbrio porque todo desequilíbrio nós é que fizemos, né? A quem não soube elaborar bem as suas emoções, no decorrer da vida passada e atual, sendo sempre uma excelente oportunidade para reflexão e avaliação em torno da própria criatura e o retorno ao Criador. Ou seja, nós temos esse corpo porque a gente trabalhou por ele, nós merecemos esse corpo, mas este corpo é emprestado para a gente ficar melhor. Então, a minha responsabilidade de, quando eu desencarnar, eu vou dar conta do que eu fiz com essa massinha aqui. Não é simplesmente, apodreceu, vai ficar lá na terra, apodreceu. Não é assim, não. Nós vamos dar conta disso aqui. Então, nós temos que cuidar disso aqui com todo carinho e zelo. Foi nos proporcionado uma existência corporal para que a gente entenda que tudo faz parte, tudo é um processo, tudo é uma utilidade. Então, a gente vai fechar com João. João disse, Jesus disse-lhe, eis que gestação, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Não ache que o câncer é a pior doença, o pior desequilíbrio. Dentro da doutrina, nós sabemos que o pior desequilíbrio é a consciência dos nossos atos. Porque quando nós retornarmos ao mundo espiritual, é a nossa consciência que será o nosso advogado. O que eu fiz de bom, o que eu fiz de mal. Então, a consciência é a chave para nós. Então, a gente vai deixar as nossas biografias. Tem mais uma palavrinha aqui. Não devemos absorver o mal, o correto é entregar tudo na mão de Deus, que é o nosso Pai, que sempre quis o nosso bem. Para tudo existe uma razão e nada acontece por acaso. Então, nossas biografias são essas aí. E tem sites e revistas que falam sobre este tema. Lembrando que, dentro da doutrina, a gente não obriga nada, mas nós devemos sair de uma reunião pública com qualquer tema refletindo onde nós estamos dentro deste tema. O que nós estamos fazendo para nos tornarmos mais e mais evoluídos? A chance está dada. A teoria foi passada, mas a prática precisa iniciar já, imediatamente. Gente, obrigado, uma boa noite para vocês.